Bom dia, crianças. Estamos aqui hoje para mais uma aula da nossa EBD. Vamos falar hoje, vamos lembrar da palavra de Deus, que temos muitas histórias, né? E hoje não vai ser diferente. Deus vai falar através de usar uma criança, né? Como ele já usou muitas pessoas, né? No Antigo, no Velho Testamento, mulheres, homens, né? Hoje ele vai estar usando uma criança para transmitir a tua palavra, aquilo que ele tem para falar aos nossos corações. Jesus, enquanto esteve aqui na terra, durante o seu ministério, né? Ele fez milagres, né? Curou pessoas, né? E aonde Jesus ia, milhares de pessoas corriam atrás de Jesus, queriam ouvir da palavra de Deus, queriam ouvir do amor de Deus, queriam receber milagres, queriam receber curas, né? Através de Jesus, né? Então, e Jesus tinha muito amor pelas pessoas, muito amor pelas pessoas que estavam próximas, que vinham até ele, né? Então, assim, sempre que podia, ele acolhia essas pessoas, né? Então, ele não procurava não deixar ninguém despercebido perto dele quando passava por ele, né? As pessoas que tinham fé e que realmente creiam que Jesus podia fazer algo pela vida deles, né? E Jesus não foi diferente dessa vez. Ele tinha falado para milhares e milhares de pessoas. Onde Jesus ia, as pessoas vinham, ficavam horas esperando por Jesus, esperando Jesus passar, simplesmente às vezes para tocar nas suas vestes, né? Muitas pessoas foram curadas porque simplesmente tocou na veste de Jesus, né? Então Jesus, ele era cheio de amor para com as pessoas, né? Teve um dia que Jesus já tinha falado para milhares de pessoas e esse dia Jesus estava meio entristecido. Ele tinha recebido uma notícia triste, né? Que seu primo e irmão na fé, João Batista, tinha morrido, né? Então nesse dia ele estava meio triste, né? Ele estava com o coração um pouco apertado, né? Então ele queria ficar um pouco mais afastado, né? Então ele chamou seus discípulos, né? E entrou no barco e foi para atravessar o rio, mas só eles, né? Mas quando eles chegaram do outro lado, que eles atravessaram o rio, já tinha mais uma multidão que estava lá esperando por Jesus. Não sabemos desde que hora eles estavam lá, mas a Bíblia nos fala que eram em torno de 5.000 pessoas, sem contar crianças e mulheres. Então, era muita gente. Imagina um estádio de futebol, o pessoal vai assistir jogo, assim, o estádio fica lotado. Era mais ou menos aquele tanto de pessoas que estavam lá, né? Então, e Jesus olhou para aquelas pessoas, né? Jesus sentiu compaixão, Jesus sentiu amor, ele sentiu amor pelas pessoas. Então ele começou a falar, começou a ministrar a palavra da salvação, porque ele queria que todas as pessoas, ele quer que todas as pessoas se salvam, né? Que conheçam Jesus, conheçam o amor de Deus, né? E Jesus ficou por horas lá falando, e as pessoas não iam embora. As pessoas não se preocupavam, as pessoas estavam lá. E os discípulos de Jesus começaram a ficar preocupados, né? Ficar preocupados porque as horas iam passando e aquelas pessoas iam começar a ficar com fome, né? A barriga começava a roncar, né? E ali naquela região não tinha comida, né? E eles chegaram, mestre, eles chamavam Jesus de mestre, peça para aquelas pessoas vão embora, vão para suas casas, para que possam comer nas suas casas, porque daqui a pouco eles estão com fome, né? E Jesus, né, muito amoroso com as pessoas, falou assim, mas nós vamos dar alguma coisa? Podemos dar? Ele falou, não, aqui não tem, nem se nós tivéssemos 200 denários, que seria mais ou menos o salário, né, daquela época, nós não vamos conseguir alimentar toda essa multidão, mestre. Então é melhor que eles vão para suas casas. Mas Jesus, com esse coração que ele tinha, um coração cheio de amor, né? Ele, não, vamos ver no meio da multidão se alguém tem alguma coisa para alimentar. E os discípulos saíram, né, perguntando para um olho, você tem alguma coisa? Você tem alguma coisa? Você trouxe um lanche, né, um bolo, né, uma carne assada, né, alguma coisa? E perguntava para um, perguntava para outro. Então, eles encontraram um menino que tinha levado para se alimentar, ele tinha levado uma cesta que continha 5 pães e 2 peixinhos. Era o alimento que ele tinha levado para ele, né?
Então, nesse momento agora, nós vamos aprender alguma lição que essa cesta tem para nos oferecer, para nos mostrar, para nos ensinar. Uma cesta grande, 5 pães e 2 peixinhos. O que nós aprendemos com essa cesta aqui? Nós aprendemos aqui que esse menino, ele fez a diferença, né? No meio de toda aquela multidão, ele fez a diferença, né? Ele pensou além do que iria acontecer, que poderia acontecer, né? Poderia ter fome, né? Então ele fez a diferença. Então lembrando que nós também temos que fazer a diferença. Nós podemos fazer a diferença onde quer que nós estejamos, né? Onde quer que nós caminhamos, crianças, né? Não é porque o amiguinho fez alguma coisa errada que você vai fazer também, não é porque o amiguinho respondeu à professora, você vai responder também. Não, você aprendeu a ser a diferença, a não fazer igual, a simplesmente a fazer o que é certo, né? Então esse menino, ele fez a diferença no meio de toda aquela multidão. E nós também temos que procurar fazer a diferença onde quer que nós andarmos, mesmo que nós vemos as coisas erradas, se nós acharmos um dinheiro que não nos pertence, nós devemos fazer o quê? Devolver aquilo que não nos pertence, né? Então, enquanto muitos pensam, eu vou ficar para mim. Não, vamos devolver. Se eu recebi um troco a mais, eu cheguei no mercadinho, fui comprar alguma coisa para mamãe e para o papai e recebi um troco a mais, o que eu tenho que chegar? Olha, tio, você me deu um troco a mais. Esse dinheiro não me pertence, então nós temos que fazer a diferença. Não é porque todo mundo faz o errado, nós vamos fazer a diferença. Então esse menino, ele fez a diferença no meio de toda aquela multidão. Outra coisa, ele estava preparado, né? Ele preparou o seu lanchinho, né? Sua mãe, alguém preparou o seu lanche. Então no meio de toda aquela multidão, ele estava preparado. Igual quando nós vamos fazer uma prova, né? Você vai para a escola, você tem a prova, você tem que estar preparado. Se você não estudar, você vai estar preparado, né? Para fazer a prova, então temos que estar preparado. Então esse menino estava preparado. Quando ele deu a cesta, que ele entregou a cesta para os discípulos, para entregar para Jesus, ele foi até, né, levaram ele até Jesus com a cesta, ele simplesmente renunciou aquilo que ele tinha para dividir para todo mundo. Né? Quantas vezes nós não renunciamos àquilo que nós temos, né? E nós temos tantas coisas hoje em casa, né? Nós podemos ajudar outras pessoas renunciando alguma coisa daquilo que nós temos, né? Dividindo alguma coisa que nós temos, né? Então esse menino, ele dividiu aquilo que ele tinha. Ele entregou tudo para ser dividido, né? Então a renúncia. Por que ele renunciou? Porque ele sentiu amor. Né? E se nós não sentirmos amor pelo nosso próximo, como Jesus, a gente falou aqui do amor de Jesus, esse menino também sentiu amor com os outros, né? No que aconteceu com ele. Então ele dividiu porque ele sentiu amor, sentiu compaixão pelos outros, porque as outras pessoas não tinham nem o que comer. Ele simplesmente poderia ter pegado o lanchinho dele, ter comido lá, enchido a barriga dele, né? E ficado quieto, né? E outra coisa também importante, ele deu tudo o que ele tinha, né? Ele não ficou com pão vou ficar com pão para mim, eu vou comer o meu e depois esse aqui separado. Não, ele deu 5 pães e os 2, tudo que ele tinha, ele deu, né? Ele teve fé que Jesus ia fazer alguma coisa, porque Deus pode fazer todas as coisas, né? Então, quando nós entregamos para Deus e temos fé, Deus é que vai mover, Deus é que vai fazer a obra, né? Então, esse menino, ele teve fé. E obediência, ele obedeceu, ele escolheu obedecer, né? Obedeceu entregando aquilo que ele tinha, né? Ele obedeceu, às vezes, quando preparou, ele falou, não precisa levar, não. Não, ele levou o lanchinho dele, ele obedeceu, né? Então, assim, ele escolheu obedecer, né? Então, quando ele escolheu obedecer, ele participou de todo esse processo, né? De estar preparado, de fazer a diferença, de amor. E quando ele participou de todo esse processo, ele recebeu a maior bênção, porque ele participou do milagre de Jesus. Ele simplesmente poderia voltar para casa e falar assim, mamãe, pai, eu conheci Jesus, né? Não, mas ele entregando o que ele tinha, ele participou do milagre de Jesus, né? Da multiplicação, né? Então, quando Jesus recebeu aquela cesta, né? Com os peixinhos, ele deve ter ido aos céus, dado graça, né? Agradecendo pelo alimento, né? E ali ele começou a entregar os pães para os discípulos, né?
ser entregue, e a cada vez que ele entregava, e a cesta ia se multiplicando, ele ia se multiplicando, né? E não faltava pão, e não faltava peixe, né? E todas as pessoas iam comendo, se fartando, né? Volta peixinho, tem mais peixinho. Foi multiplicando, né? A cesta, né? E era um pão, e era cesta, né? E no final de tudo, depois de todo mundo ter comido, estavam fartos, satisfeitos, né? Ainda, Jesus falou assim, agora vocês recolham tudo o que sobrou, porque Jesus também não gostava de desperdício, não era para ser desperdiçado, nada, né? Jesus falou para o discípulo, vai e recolhe tudo o que sobrou. E os discípulos foram e recolheram. No final, sobraram 12 cestos de pães e peixes, né? Todos eles cheios. Poderia ser 12 para os discípulos, ou o menino poderia levar, ele entregou um, poderia voltar com mais para casa, né? A Bíblia não nos conta o que foi para quem foi dividido, mas a Bíblia relata que sobraram 12 cestos cheios de pão e todo mundo comeu, se fartou e ficou com a barriguinha bem cheia. Jesus simplesmente poderia ter pedido para que Deus fizesse um milagre, ó, desce, como lá no Egito, quando Moisés, né, Deus mandou o maná, né, lá para todo o povo do Egito, mas Deus queria usar o menino, né? Queria que os discípulos e o menino participassem do milagre, porque Deus também quer usar nossas vidas para ajudar outras pessoas, né? Deus pode usar para satisfazer a necessidade dos outros, porque muitas vezes passam pessoas que necessitam de um alimento, né? Às vezes de uma blusa de frio, um sapato, né? E Ele quer usar as nossas vidas para ajudar essas pessoas, para abençoar essas outras pessoas. Ele simplesmente pode fazer, mas Ele também quer que nós temos um coração quebrantado, um coração cheio de amor para com os outros. Para que nós aprendamos a amar, né? Muitas vezes tem pessoas também que têm necessidade de um abraço, né? Tem necessidade de ouvir, né? Precisa de uma palavra, né? E nós podemos ser essas pessoas como servos de Deus, a falar do amor de Deus, né? Quantas pessoas precisam ouvir do amor de Deus, do Evangelho, né? Tem pessoas que estão sofrendo e necessita também que nós tenhamos ouvidos, né? Para ouvir essas pessoas, né? Muitas pessoas precisam que nós vamos até lá, como hospitais, tá visitando pessoas, visitando orfanatos, visitando asilos, né? Então, usar nossos pés, nós temos os nossos pés para ir, as nossas mãos para abençoar, para fazer alguma coisa, um pão, para abençoar outras vidas, nossos lábios para poder falar, os nossos ouvidos para poder ouvir alguma coisa, alguma pessoa que está entristecida, que precisa de falar e a gente ouvir, nossos olhos para enxergar a necessidade das outras pessoas que necessitam, né? Então, mesmo crianças, vocês podem ver um amiguinho que às vezes está entristecido no colégio, né? Por que esse amiguinho está entristecido? Aconteceu alguma coisa, né? Às vezes os pais, está acontecendo alguma coisa dentro de casa, o pai está desempregado, né? Procurar chegar perto desse amiguinho, né? Para ver o que esse amiguinho necessita, né? E às vezes chegar em casa, mãe, meu amiguinho tá com esse problema, como é que eu posso ajudar? Então, pedir ajuda para alguém, né? Então, porque Deus pode cuidar, Deus pode agir através da vida de vocês, crianças, né? E que vocês sejam abençoadas, sejam guardadas, né? Que Deus use a vida de vocês, mesmo sendo pequenos, mesmo agora numa quarentena, que às vezes está ficando dentro de casa, mas que Deus esteja cuidando da vida de vocês, né? Nós vamos orar agora, pedindo para que Deus abençoe a vocês, a família de vocês, o papai e a mamãe, né? Que Deus esteja cuidando e guardando. Senhor Jesus, neste momento, ó Pai, nós queremos agradecer, ó Pai, pela Tua palavra, porque o Senhor usou uma criança, e o Senhor continua a usar as nossas vidas, Senhor Deus, para falar do Teu amor, para que a salvação de Jesus possa chegar, ó Deus, a lugares, ó Pai, que muitas vezes eu não posso, mas outras pessoas, através do ministério, consigam chegar, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, e seja abençoando as famílias, seja abençoando as crianças, ó Deus, e que o Senhor esteja guardando, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Vocês receberam em casa, né, o material, então
vocês estejam trabalhando com o material. Eu não estou com ele aqui agora, né? Mas vocês receberam, qualquer coisa vocês possam, como para mim, que daí a gente vai estar falando como faz, né? Mas é bem simples, né? Que vocês tenham um bom domingo. Deus abençoe a vida de vocês e esteja guardando, tá? Em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Amém. Local seguro, em um barquinho Jesus rumou. Era um dia lindo e a esse lugar para descanso ele os levou. Com seus discípulos a um local seguro, em um barquinho Jesus rumou. Era um dia lindo e a esse lugar para descanso ele os levou. Ao chegar ao seu destino com alegria, Jesus notou que muitos o seguiam com devoção e amor. De uma grande multidão, num lugar deserto, Jesus cuidou. 5 pães e 2 peixinhos aos milhares multiplicou. De uma grande multidão, num lugar deserto, Jesus cuidou. 5 pães e 2 peixinhos aos milhares multiplicou. E Jesus não deixou desperdiçar o alimento que sobrou. Vamos lá? Com seus discípulos a um local seguro, em um barquinho Jesus rumou. Era um dia lindo e a esse lugar para descanso ele os levou. Com seus discípulos a um local seguro, em um barquinho Jesus rumou. Era um dia lindo e a esse lugar para descanso ele os levou. Ao chegar ao seu destino com alegria, Jesus notou que muitos o seguiam com devoção e amor. De uma grande multidão, num lugar deserto, Jesus